7º ano. Animados para a nossa 14ª aula de língua portuguesa? E o que nós vamos trabalhar nessa teleaula de hoje? Nós vamos falar sobre o recurso podcast e tipos de sujeito. Vamos falar a origem desse gênero aí, podcast, e ver alguns tipos de sujeito, tá? Simples, composto, entre outros. Então já pegue seu caderno, lápis, borracha, senta em frente à televisão, porque nós vamos iniciar a nossa teleaula. Então vamos aqui para o quadro. O que é o podcast? É um texto gravado em quê? Em áudio, que vem sendo muito utilizado, pois é um recurso muito barato, né, de transmitir informações. Vamos à tela então. Podcast é um texto gravado em áudio que vem sendo muito utilizado, pois é um recurso barato de transmitir informações sobre diferentes assuntos e que pode ser compartilhado, né, com muita rapidez, tanto em redes sociais quanto em aplicativos de mensagens instantâneas. Vamos lá conhecer a origem do podcast, de onde ele veio, de onde surgiu. Então, em 2004, Adam Curry criou, a partir de um script de Kevin, uma forma de transferir um arquivo de áudio, disponibilizado via RSS, para o agregador iTunes, que na época era a única forma de alimentar de conteúdo os iPads, populares trocadores de mídias da Apple. O iPhone ainda não havia sido lançado. Esse sistema, chamado de RS Toypad, um nome não muito criativo, mas que mostra de forma bem clara a sua função, foi disponibilizado para que outros programadores o utilizassem livremente, o que fez com que vários outros agregadores passassem a também trazer esse download automatizado de arquivos de áudio. Essa forma de transmitir dados passou a ser chamada de podcasting, junção do prefixo, algo que nós já estudamos na teleaula de língua portuguesa, né, sobre sufixo e prefixo. Prefixo que se junta ao seu radical, né, pod, mais a junção casting, oriundo do iPad com o sufixo casting, originado da expressão broadcasting, transmissão pública e massiva de informações. O termo podcast foi utilizado pela primeira vez pelo jornalista inglês Bean em uma matéria intitulada Audio Bee Revolution, publicada no jornal The Guardian em 12 de fevereiro de 2004, para definir a forma de transmissão das entrevistas de Lyndon, e acabou sendo adotado posteriormente para esse novo sistema de transmissão de dados. Naturalmente, esse sistema não ficou limitado ao iPad, embora fizesse referência direta a seu nome. Porém, o nome pegou e os programas de áudio que começaram a ser distribuídos via podcasting passaram a ser chamados de podcast. Em princípio, podcasts também são os programas de vídeo distribuídos dessa forma. Porém, no Brasil, acabou ficando uma certa separação informal que classifica os programas de áudio como podcast e os de vídeo como videocast. Então, os de áudio, mensagens de áudio, podcast, e os de vídeo, videocast. Você pode ouvir um podcast acessando os sites onde o arquivo está disponível. Pode fazer download do arquivo para o computador ou smartphone, podendo ouvir o seu conteúdo mesmo offline, né? Ou através da instalação de um agregador de podcast em um software que organiza e comunica quando houver atualizações nos podcasts que você acompanha. Existem vídeos no YouTube com conteúdo de formato de podcast. Agora aqui são alguns apps que vocês podem o quê? Ouvir mais sobre podcast, né? Sobre áudios, escutar. Temos lá o app Podcast, Google Podcast, Spotify, que eu tenho no meu celular, Castbooks, Deezer, Podcast Casting. Então, esses aqui são os apps, né, mais utilizados para ouvir
os podcasts. É só você acessar e conhecer mais sobre os conteúdos. E como proposta de atividade, vamos aqui no quadro, que também encontra lá no seu roteiro de estudos, tudo que é trabalhado nas teleaulas vocês encontram na nossa plataforma Palmas Homeschool e no canal do YouTube, tá bom, galerinha? Então, como proposta de atividade sobre podcast, sobre esse conteúdo, o que vocês vão fazer? Vocês vão gravar um podcast apresentando a sua opinião sobre a resenha de Thaisa Dias. Vocês lembram que a gente leu lá em língua portuguesa, que falou sobre resenha crítica, a gente leu lá um texto, uma resenha de quem? De Thaisa Dias. E o que vocês vão criar agora? Vocês vão criar um podcast, apresentando a sua opinião sobre aquela resenha lida. Ela despertou o seu interesse pela leitura? Você gostou do que leu? Ou você já leu A Droga da Obediência? Então você vai criar um podcast em cima daquela resenha crítica que nós estudamos na aula passada. Combinado? E depois que vocês terminarem de fazer esse podcast, vocês lançam lá nos grupos de WhatsApp para o seu professor corrigir. Combinado? Então, depois de estudar sobre podcast, nós vamos agora conhecer alguns tipos de sujeito. Nós vamos estudar os tipos de sujeito. Vamos ver o que é sujeito, o que é predicado, conhecer sujeito determinado simples, composto, elíptico, indeterminado, que ele apresenta dessas 3 formas, o indeterminado, e vamos responder também algumas questões. No quadro, na tela, por favor, sujeito. Então, o que é sujeito, alunos? É o ser sobre o qual se faz uma declaração e com o qual o verbo concorda com número e pessoa. Número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira, combinado? Então, isso aí é sujeito. E o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o termo mais significativo que compõe o sujeito. Quando o sujeito é formado, por exemplo, por um artigo, né, ou a, ou as, e um substantivo, o núcleo, aquela partezinha mais importante, é o substantivo que vem depois do artigo. Então, isso aí é o núcleo do sujeito. É o termo mais significativo que compõe o sujeito. Vamos lá, então, conhecer os tipos de sujeito. Eu tenho um sujeito determinado simples. O que é o sujeito determinado simples? Será determinado simples quando apresentar um único núcleo. Ou seja, quando o sujeito for formado por uma única palavra. Isso aí é um sujeito simples. O que é um sujeito determinado composto? Quando ele apresentar mais de um núcleo. O sujeito será classificado como sujeito determinado composto quando apresentar 2 ou mais núcleos. E o que é o sujeito determinado elíptico? O que ele é? O sujeito será classificado como determinado elíptico. Existem outras nomenclaturas. Além de elíptico, eu posso falar como também, aluno? Eu posso chamar de sujeito oculto ou desinencial. Quando ele não for apresentado de maneira explícita na oração, vocês vão conhecer esse sujeito elíptico através do quê? Do verbo. Ele poderá ser reconhecido por meio da desinência verbal ou do contexto, né, em que a oração é empregada. Vamos lá conhecer os sujeitos indeterminados. No quadro aqui, ó, eu tenho indeterminado, oração com verbos o quê? Na terceira pessoa do singular, né? O sujeito para ser indeterminado, ele também pode estar na terceira pessoa do plural, terceira pessoa do singular, mas a partícula se. Ou ele pode vir também no infinitivo, né? Que nós estudamos essas terminações aí. Vamos aqui no quadro, então. Sujeito indeterminado, o que ele é? Nesse caso, o sujeito de quem se fala não está determinado, porque não se sabe quem praticou aquela ação, ou porque a intenção é não revelar. É possível determinar o sujeito por meio de 3 estruturas sintáticas. Quais são elas? A primeira pode vir com oração com verbo na terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? Qual é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Sequestraram vários estudantes do colégio. Quem foi que sequestrou?
Ninguém sabe. Então, esse verbo está na terceira pessoa do plural. Caso 2. Oração com verbo na terceira pessoa do quê? Do singular. Mas a partícula se, o pronome se. Na reunião, discutiu-se sobre os estudantes sequestrados no colégio Elite. Né? Discutiu-se. Terceira pessoa do singular, mais a partículazinha se. Com verbos no infinitivo. Investigar, o exemplo, investigar faz parte das ações do grupo, os caras. Agora nós vamos às questões também que estão no seu roteiro de estudo. Lá tem algumas questões que pede para você identificar qual é o sujeito, qual é o núcleo daquela atividade, né? Então eu tenho 3 exemplos, coloca na tela para mim, por favor. Tipos de sujeito. Lá eu tenho a primeira frase, Chumbinho é o mais novo integrante do grupo Os Caras. Esse Chumbinho aqui é o mais novo integrante de Os Caras. Esse Chumbinho aqui é um sujeito o quê? Um sujeito determinado simples, composto, elíptico, indeterminado. Que tipo de sujeito ele é? Ele é um sujeito determinado o quê? Sujeito determinado simples, porque apresenta apenas um núcleo. Qual é o núcleo? Chumbinho. Miguel, Calu, Crânio, Magre e Chumbinho investigam os sequestros de estudantes no colégio Elite. Então, eu tenho mais de um núcleo, né? Eu tenho Miguel, Calu, Crânio, Magre e Chumbinho. Então, que tipo de sujeito ele é? É um sujeito determinado, o quê? Composto. Porque apresentou o quê? Mais de um núcleo, 2 ou mais núcleos, né? Somos. Essa desinência verbal aqui, somos, ela indica o quê? Que são mais, né, de uma pessoa. São o quê? É um sujeito determinado elíptico, porque eu conheço a desinência através do quê? Do verbo. Então, sujeito determinado elíptico. Sequestraram. Na próxima frase lá do seu roteiro de estudo, eu tenho uma frase o quê? Sequestraram vários estudantes do colégio Elite. Quem foi que sequestrou? Eu sei quem foi que sequestrou. Pode ter sido um homem, uma mulher, alguém sequestrou aqueles alunos. Então, eu não sei quem é esse sujeito, então o sujeito é o quê? Indeterminado, porque ele está na terceira pessoa do quê? Do plural. Então, é um sujeito indeterminado. E a flexão dos verbos, como ela ocorre, tendo como referência o sujeito? Como é que é a flexão dos verbos? Os verbos lá eu sei o verbo através do quê? Do meu sujeito. Então eu vou identificar quem praticou aquela ação através do quê? Do sujeito. Eu vou saber se ele é sujeito determinado, se é indeterminado, quais são os núcleos dele, se é composto, se é simples, se é elíptico. Então, galerinha, eu aguardo vocês na próxima teleaula de língua portuguesa. Nosso conteúdo de hoje foi podcast. Não esqueçam de fazer o áudio e enviar no grupo de WhatsApp da sua escola, como também responder todas as questões referentes aos tipos de sujeito que está no seu bloco lá de atividades. Combinado? Qualquer dúvida, procure o seu professor, que eu tenho certeza que ele irá sanar a sua dúvida. Então, até a próxima teleaula de língua portuguesa. Abraço!